Vamos lá, pessoal, fazer a resenha ligada aos campos perceptivos de conteúdos. Conhecer e reconhecer os conteúdos que nós passamos e ver esses passaportes relacionados ao ciclo de vida que coloca trabalho, empregabilidade ligada ao esporte coletivo. Okay? Então, quando eu falo sobre jogo, é um conceito bem interessante que eu vejo é o que? Cultura erudita, eclética, cultura popular. Eu coloco cultura popular porque a cultura popular você vai ter um diagnóstico que vai ver aonde está inserida a cultura erudita entre os jogos tradicionais, o que é jogo. Aí, nos momentos espontâneos, fica essa perplexidade. Se é jogo ou é esporte, porque o esporte, o jogo, tem regras? Tem. Mas o jogo constrói regras? Sim. O esporte também constrói? Constrói. Mas é lógico que tem uma cobrança maior entre o tempo e as suas cobranças e a maneira de ver o jogo, no meio ou fim. Quando acaba, o jogo é jogo? Essa é a pergunta, hein? Qual a pergunta? Quando acaba o jogo é jogo? Alguns autores falam que o jogo é quando você perde a noção do tempo e espaço, ligado à ludicidade, o lúdico, né? Em campos de recreação e atividades lúdicas. Aí o jogo, o esporte em si, é quando você tem uma programação, 45 minutos, 90 minutos, ou seja, os tempos ligados também ao voleibol, handball e outros esportes coletivos que eu coloquei em destaque aqui. Mas o jogo em si, para ser jogo, tem que ter, ou seja, uma vontade depois de fazer de novo. Relaciona o jogo. Não podemos conceituar o jogo em questão de que há algo proibido, né? Embora o antropólogo João Singa ele coloca esses fatores da Idade das Trevas, da Idade Média, que era proibido. E em questão disso, nós olharmos a história do baralho, vamos ver que foi a própria, não denominação, mas a época histórica. Eu coloco aí teoria hipergressiva, ou seja, hiper, alta e progressiva junto, hipergressiva. Não hipogressiva, por favor, hein? Não ligado a Hipócrates e outras questões. Hipotensão podemos falar. Questão de baixo, hipertensão aumentar. Mas estou falando de hipergressiva. Hipergressiva, ok? Alta. Que é lógico que estar diante de nós. É um salto, né, que entre identidades perdidas. Um salto relaciona essa complexidade. Até hoje nós não sabemos o que nós alimentamos, o que é bom para nós. Algo alergético, né? Mas muitas vezes é o exagero. Se aumentar um exagero em nossas vidas, vamos passar mal. Temos que ter respeito na própria consciência que temos. Por isso que é força absoluta, força máxima, potência, teoria potencialista, teoria hipergressiva, ou seja, progressista e alta, nos coloca fatores que venham relacionar o quê? Algo venha progredir ou regredir. Hiper é alto. Então, às vezes você tem uma regressão, você pode aumentar com o aprendizado, conhecimento e reconhecimento, ligado às constatações, que venha constatar, interpretar e compreender, ou seja, nessas partículas que o jogo é. Então, o jogo, brincar, jogar sinônimos em diversas línguas. É uma invenção do homem, é um ato em que sua intencionalidade e curiosidade, algo espontâneo, ok? Então, resulta num processo criativo, como falei sobre recreação e atividades lúdicas, para modificar imaginariamente, né, a realidade, algo imaginável, imaginariamente, não é marginalmente não, viu? Marginalmente, nas margens, embora nas margens do mar, nas margens, ou seja, uma praia, os campos litorâneos, você pode criar ali uma criança com uma caneta ou com um lápis, o sujeito e o seu suporte de brinquedo, de suporte com um brinquedo, que tipo pode ser um suporte. É lógico que tem que ter um cuidado. Muitas vezes você vai pegar dar uma faca para a criança, ela vai fazer muitas coisas, pode prejudicar, pode acontecer fatalidades. Aqui, mas aqui, ó, aqui, ó,
o mosquito, ok? O mosquito, ó, hipergressiva, ó, o mosquito, ó. Teoria hipogressiva, ok? Hipergressiva. Hipoglessiva ou hipergressiva? Alto ou baixo? Baixo ou alto? Pressão alta ou pressão baixa? Pressa alta ou pressa baixa? Velocidade alta ou velocidade baixa? Ou seja, potência alta ou potência baixa? Para aumentar minha potência, para ter economia, em campo de espaço e tempo onde eu estou. Se há espaço, há tempo. Ou seja, se há tempo, há espaço. Então, se há espaço, há tempo, tem alguém percebendo na sua própria existência esse campo cronológico que vem a distinguir e relacionar a maneira de ver a realidade do jogo. O jogo satisfaz necessidades das crianças, especialmente a necessidade da ação, para entender o avanço da criança no seu desenvolvimento. Você deve conhecer quais as motivações, tendências, incentivos que a colocam em ação. Por isso que nós temos que relevar o local típico que nós vamos falar sobre o jogo. Tempos atrás eu falei sobre jogo, perguntei uma senhora, por respeito restrito, e outros senhores também, tempos atrás, pais, mães, o que é jogo? O que é jogo? Alguns chegavam até a debater comigo em questões de crenças, religiões, que era proibido. O jogo tem a sua ambiguidade muito grande e a sua perplexidade nós entendemos. E quando entendemos o jogo não é jogo, ele é espontâneo, ele tem essa intencionalidade, essa criatividade ligada ao esporte. Então, os jogos pré-desportivos, jogos desportivos, você coloca desportivo, desportivo ligado a esportivo, que são jogos pré-desportivos e jogos esportivos o quê? Fica esse desvínculo, né, que eu já discuti com os alunos na sala de aula. Ah, porque o professor está escrito jogos esportivos, você fala só, ou seja, panoramas esportivos. O jogo em si, porque muitas vezes o jogo em si tem essa maneira de relacionar a parte frontal e a parte occipital. Aonde tem um ósseo, um campo occipital, tem um capital. Aonde tem um campo frontal também, tem um capital, que é frontal. Essa colisão nos coloca em empreendedorismo ligado aos brinquedos que tem. Casas, brinquedos, filmes, né? Ou seja, Casa do Chocolate e vários filmes. Ao meu ver, depois vocês procuram que dão incentivo às questões para estimular a criança no seu exercício de pensamento, ok? Que possa desvincular da sua vida, da realidade, mas são jogos simbólicos. Às vezes nós temos que preocupar aí com isso. Atrás eu estava brincando, uma vez eu estava perto da minha casa, onde eu estava, Vitória, Espírito Santo, e eu falei, não acredite em Papai Noel. Aí, muitas vezes, se eu falar isso aí sério, a criança pode chorar, é a realidade, você tem que falar, lógico que Papai Noel não existe, é desse jeito. Se falar que isso aqui, o que é isso? Quebrar o lápis? Você é doido? É criança de 3 anos, 4 anos de idade? Não pode. Lógico que nós estamos na frente da mãe, o pai de vez em quando aparecia, isso traz esse revezamento ligado ao próprio jogo, ok? Então, quando eu falei que se jogava temada, falou que era proibido, e eu pensei até na época que o próprio Uicinga falava que foi muita gente queimada na época, porque criou vários jogos, e o jogo é um elemento ligado a tipo de religião, ligado a uns malefícios, ok? Então, o ênfase no propósito objetivo do jogo acentua como desenvolvimento, ok? Essa vontade, ao mesmo tempo, torna-se consciente das suas escolhas e decisões e vai criando e vai construindo. Pique-esconde, eu posso recriar e construir outras maneiras, o tempo curto, o espaço, a unidade, pessoas, a durabilidade, o diagnóstico, onde estamos. Pode haver através, é lógico, não podemos... É difícil tirar o patrimônio cultural. Não podemos desvalorizar os jogos tradicionais, que são conservadores. Conserva. O conservadorismo é porque relaciona muito o campo de radicabilidade, que coloca maneiras ineficientes que relacionam o próprio jogar em si, que é o esporte. Se nós perguntarmos às próprias jogadoras ou profissionais que relacionam o esporte e rendimento, tiveram experiência nesse repertório motor, ok? Só alegria e programas de jogos, situações de jogos esportivos para preparar